tema é lipedema. Lipedema é uma condição muito comum e ela é caracterizada por um aumento anormal de gordura, principalmente nas pernas, em alguns casos nos braços, mas principalmente nas pernas, no culote, no bumbum, na coxa, às vezes pegando ali um pouquinho de joelho, chegando até o tornozelo e normalmente poupa o pé. E não é só uma questão de estética não, ela causa uma dor significativa, uma sensibilidade ao toque e outros sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida. Também é importante ressaltar que o lipedema é diferente da obesidade, pois a gordura lipedêmica ela é resistente a exercício físico, a emagrecimento, às vezes até alguns tipos de dieta. É importante a gente entender quais são os estágios. E o estágio inicial do lipedema, a gente vai visualizar sintomas mais sutis e que são facilmente confundidos com outras doenças. Geralmente é um acúmulo de gordura, que começa a aparecer mais na coxa e no bumbum. Começa a roçar as coxas, dificuldade para caminhar, mas já se vê uma aparência desproporcional daquela coxa, daquele bumbum, em relação ao tronco e abdômen. A pele ainda é suave, mas já começa a sentir uma sensação de peso e desconforto na região onde está mais inchada, mais inflamada. E nesse estágio é muito comum que as mulheres notem que a gordura nas pernas não diminui, mesmo com esforço para perder peso, mesmo com dietas restritivas. E a dor e a sensibilidade ao toque, ao mínimo toque, já começam a surgir. Embora possam ser leves, muitas vezes aparecem aqueles roxinhos, hematomas espontâneos. Existe uma fragilidade dos vasos sanguíneos, principalmente na região afetada, e faz com que esses roxinhos eles apareçam muito comumente. À medida que o lipedema vai evoluindo, que vai progredindo para estágios intermediários, os sintomas vão ficando mais evidentes. Então é nos estágios intermediários que tem um acúmulo maior de gordura nas coxas e no bumbum. Já vê claramente uma desproporção em relação ao tronco fino, mais um quadril largo. A pele começa a ficar com uma textura mais irregular. Nódulos de gordura já podem ser visíveis e palpáveis na superfície da pele. E a dor intensifica. Tem momentos que ela fica quase que constante. E afeta também a mobilidade, a capacidade de realizar atividades físicas e até atividades diárias. O inchaço começa a ficar cada vez mais pronunciado, especialmente após longos períodos em pé ou assentado. É nesse estágio que a sensação de peso e pressão nas pernas vai se intensificando. E os hematomas continuam lá, aparecendo facilmente. Entretanto, o que diferencia é que nos estágios avançados do lipedema, a doença vai ficando debilitante, então ela limita as atividades diárias. É tanta gordura acumulada nas pernas, de uma forma extrema, que vão criando dobras na pele, bolsas de gordura que dificultam muito a mobilidade. A pele vai ficando dura e fibrosa, então é ali que existe aquela textura semelhante a uma casca de laranja. É uma dor severa, é uma dor constante e o inchaço é persistente e normalmente não diminui. Mesmo elevando as pernas, diminui muito pouco. Entenda que a circulação sanguínea e linfática nas áreas afetadas, ela ficou severamente comprometida. Então, o lipedema em estágio avançado pode atrapalhar a função dos linfáticos e causar um linfedema secundário. O linfedema é uma doença dos linfáticos, o lipedema é uma doença da gordura. Mas os linfáticos vão drenar aquele excesso de líquido, porém tem líquido demais. Então ele não consegue drenar. E o resultado é um inchaço severo. E ali começa a correr o risco o quê? De machucados, feridas e infecções. É nesse estágio que as mulheres podem ter muita dificuldade até para caminhar, realizar tarefas básicas do dia a dia e a qualidade de vida fica muito diminuída. É importante ter um suporte emocional e social para entender que isso é possível de ser lidado de uma forma mais leve, para enfrentar esses desafios diários. Porque a progressão do lipedema ela tem um impacto muito significativo na saúde em geral, mas também na saúde vascular. O acúmulo de gordura nas pernas pressiona as veias e vai dificultar o retorno de sangue para o coração. E isso pode levar ao desenvolvimento de uma insuficiência venosa crônica, ou seja, as veias vão ficando doentes com o tempo. E a gente sabe que 40% das pessoas que têm lipedema têm varizes, porque as veias não conseguem bombear de volta aquele sangue acumulado
para o coração. E aí outros sintomas começam a ser confundidos. Por exemplo, dor, inchaço, sensação de pernas pesadas, sensação de pernas cansadas, cãibras e alterações outras. Mas além disso, o risco de desenvolver também complicações maiores, como trombose, aumenta. Formação de um coágulozinho sanguíneo dentro de uma perna, essa que é a trombose, ela geralmente acontece nas pernas. E quando ela não é tratada, aí a gente pode ter complicações mais graves, sai um coágulozinho para o pulmão, que a gente chama de embolia, quando esse coágulozinho viaja e vai subindo até os pulmões. Mas entenda que o tratamento do lipedema envolve uma abordagem multidisciplinar, não uma abordagem única. Ele tem que ser personalizado para cada paciente. E nos estágios iniciais, a terapia conservadora pode ser muito eficaz. Que nós estamos falando para estágios iniciais de uso de meias elásticas, de uso de medicamentos, mas principalmente entender qual que é a alimentação que está levando esse gatilho inflamatório e suspender aquelas medicações. Exercícios de baixo impacto, exercícios dentro da água, tem um ótimo resultado porque eles são como se fosse uma drenagem linfática natural. E isso ajuda muito a melhorar o fluxo linfático. Mas não tenha dúvidas, a dieta tem um papel fundamental no manejo do lipedema, porque é uma alimentação saudável, equilibrada, mas precisa entender quais são os gatilhos inflamatórios, qual o tipo de alimento que está causando essa inflamação. São os carboidratos, os açúcares refinados, são derivados do leite, é o glúten, é a proteína da carne vermelha, é o álcool. Nós temos que ir testando cada um desses, retira por um tempo, vê se melhora e testa os outros para poder descobrir. Quando a gente descobre esse gatilho inflamatório, fica muito mais fácil. E outros tratamentos como cirurgias, lipoaspiração, tratamentos a laser superficial, esse é um momento para casos mais avançados. Então não é o momento para quem está no começo. Mas sim, tratamentos para remover aquela gordura podem ser necessários em alguns casos, desde que associado com mudança do estilo de vida, com uma dieta melhor, com exercícios físicos. Porque senão de nada adianta aspirar uma gordura inflamada, a nova gordura vai se acumular e o pior, quando você tira aquela gordura, ela era base de sustentação para a pele, então vai vir uma flacidez, uma queda daquela pele. Resumindo, o mais importante é o diagnóstico precoce. E ele é fundamental para um diagnóstico eficaz. Porque muitas vezes o lipedema é confundido com obesidade, ou até linfedema. Mas o lipedema não tem nada a ver com obesidade e nem com linfedema. E essas confusões, elas podem atrasar muito o tratamento adequado. Então, se você está notando sinais como acúmulo de gordura nas pernas desproporcionalmente, roxinhos frequentes, pernas dolorosas, sensação de peso, sensação de pressão, procure um médico vascular e faça uma avaliação completa. E se você gostou do conteúdo, deixe aqui seus comentários, terei um enorme prazer em ajudar.